Aos alunos. Boa! Boa, Mafê! Salve, galera! Eu estou aqui para conversar com vocês agora sobre técnicas de prova. Ah, Odinha, mas o primeiro dia passou, esquece! Esquece isso. Até por quê? Porque eu sei, de coração, que tem muita gente que está assustada para esse segundo dia de prova, né? Esse segundo dia de prova, ele assusta muita gente. Salve, galera de humanas, né? A galera de humanas, identificando gente, mas de matemática, física, química, biologia, muita coisa por um dia só. Eu concordo, gente. Sabe, eu concordo. Porque eu vou dizer para você que esse novo Enem, esse novo modelo, ele surgiu em 2009. E eu fui um dos professores que lá no início falou assim, o Enem é muito fácil. Já ouviu o professor falar assim? O Enem é só interpretação. Tá louco, tá maluco, gente. Porque eu já fiz, por 2 anos, o Enem inteiro. O Enem inteiro, primeiro e segundo dia. Dessa vez eu fiquei com preguiça de fazer o primeiro dia e salvou amanhã, para poder trabalhar no gabarito, né, para vocês. Mas, gente, é completamente, sabe, estressante, você, fica para baixo, você desanima. Então, é muito importante que na hora da prova, você mantenha o seu psicológico estável e que nesse psicológico estável, você tenha estratégias que certamente vão te ajudar quando você precisar ali, pular questões. Porque eu tenho certeza que amanhã você vai fazer isso. Você não tem certeza também? Que você vai olhar para algumas questões assim, cara, não tenho a mínima ideia. Então, qual é a melhor estratégia para você fazer? Bom, eu conversei aqui fora, porque hoje, né, o Descomplica tá florido, um monte de professor, um monte de gente trabalhando. Aí conversei com o Alan, conversei com o Léo e peguei algumas dicas deles. Vamos lá. Primeira coisa, né? Você já tem a sua estratégia. Você vai começar por ciências da natureza ou por matemática? Não sei, mas define isso, né? Espero que você já tenha definido por onde você vai começar. Digamos que você decidiu começar por matemática. Ali em matemática, gente, cara, 45 questões, sem dúvida, haverá questões de resposta mais imediata e outras em que você vai ter que fazer muitos cálculos. Então, essa dica, eu acho que é válida tanto para matemática, quanto para física, quanto para química. Quando você olhar a questão e você sentir naquela questão que aquela questão ela exige muitos cálculos, que aquela questão tem números muito quebrados, pula. E é muito importante você deixar aquela questão que você pulou marcada para que depois você possa voltar para ela, não é verdade? Qual é a marcação? É um X do lado? É uma bolinha no número da questão? Não sei. Mas você vai deixar aquela questão marcada para que você possa voltar a ela. Então, a primeira dica de como pular questões é pule as questões que envolvam muitos cálculos. Por exemplo, o Alan me disse que em química, essas questões que envolvem muitos cálculos, normalmente são questões, sei lá, de soluções, questões de termoquímica, sabe? Pilha, eletrólise. Então, olha essa questão. Se você já não está muito seguro na matéria e sabe que vai ter que fazer muita conta, pula essa questão e vai para aquelas questões de resposta mais direta. Quer ver questões que em química têm resposta mais direta? Problemas ambientais. Outras que em química têm respostas mais diretas, a parte de química orgânica, de reconhecimento de funções orgânicas. Então você vai olhar essas questões e, não, essa aqui eu tenho que fazer agora, essa aqui eu tenho que fazer de imediato. Não é verdade? Outra coisa, gente, quando você olha um tema que você historicamente tem dificuldade, pula. Por exemplo, em matemática, eu, Oda, sou o O. Eu, na época do ensino médio, eu não aprendi geometria. Sério pra você. Geometria e trigonometria, cara, eu não entendia. Eu, Oda, não entendia. Mas eu era muito bom em álgebra. Então, se eu fosse fazer a prova do Enem agora, eu já ia olhar a geometria, já ia olhar para um triângulo assim, não, pulei. Sabe? Tô falando sério. Agora, vi uma de PA, uma de PG, opa, eu vou para essa questão. E eu vou te dizer, hein, que mesmo com todos esses problemas, nos 2 anos que eu fiz Enem, eu fiz mais de 800 pontos em matemática. 830, 840 pontos em matemática. Mas como? Fazendo as questões mais fáceis. Fazendo as questões que eu tenho uma maior facilidade.
sabe? Você vai ter também aqui bate-papo sobre TRI ao longo do dia. Então é muito importante que você acerte as questões mais fáceis, acerte o máximo das médias e aí pode errar uma ou outra difícil sem problema. Eu no meu ensino médio, eu tô falando para você, eu não sei geometria, eu não sei trigonometria. Eu fiz específica de matemática, eu passei para engenharia de alimentos na Federal de Viçosa, quando eu estava no meu 3º ano. Mas por quê? É saber escolher a questão. E uma dica que eu acho que é boa, porque eu tenho certeza que a galera de humanas, a galera até de biomédicas, normalmente tem uma maior facilidade em biologia do que em química e física. Essa é a sua realidade? Você entende melhor biologia do que química e física? Se for, gente, enxerga as questões de biologia e já vai matando todas as de biologia. Entendeu? Já vai acertando todas as questões de biologia. E deixa química e física para depois. Então, vamos lá, marcar as questões que quando você olha, você acha mais difíceis para fazer depois. Um ponto. Segundo ponto, questões com muito cálculo e questões muito grandes. Marca e deixa para fazer depois também. Próximo ponto, comece por aquela matéria, por aquela disciplina que você se sinta mais à vontade. Então, eu gosto mais de biologia, então eu vou garantir os meus acertos em biologia. É lógico, para a galera de exatas, eu gosto de matemática, eu gosto de física e química, então deixa a biologia para depois. Então, a partir do momento que você traça esse plano, você traça essa estratégia e você segue fielmente na hora da prova, vou te falar que isso vai te deixar mais tranquilo, gente. Vai te deixar mais tranquilo, porque eu acho que na nossa vida é muito isso. Você pode enxergar aquele copo, né, meio cheio ou aquele copo meio vazio. Tem gente que olha, sabe, as questões e fala assim, cara, essas questões estão complicadas, estão difíceis, desanima. E tem gente que vai olhar a complicada, vai pular, complicada, vai pular. Mas quando acerta, essa aqui eu sei, essa aqui eu assisti no Relaxou ontem, essa aqui eu estudei semana passada na semana de revisão. Quando você olha para essas questões e você enxerga ali que você acertou, que você vai de fato ganhar o ponto, você se anima, você tem uma injeção de motivação para que você possa continuar a prova até o fim. E a última dica é que, de fato, pular as questões é muito importante, porque se você conseguiu identificar ali quais são as questões mais fáceis, as médias e as difíceis, com essa identificação, você vai estar potencializando o acerto das fáceis e das médias. Então, a última dica é: pule questões com sabedoria, porque é muito pior para você deixar questões em branco, ou é muito pior para você chutar questões. Você não pode chutar. Estava conversando essa semana com uma aluna que estava até muito para baixo, que ela teve que chutar 20 questões. Eu chutei as 20 últimas questões. Aí é muito ruim, porque aí você pode errar a questão fácil, errar a média, acertar a difícil. E aí a TRI vai pegar essa tua nota, cara, e vai jogar essa tua nota lá para baixo, entendeu? Então, se isso aconteceu com você no primeiro dia, você desanima não. Mas trabalhe para que isso não ocorra agora, não ocorra no segundo dia de prova, né? Então, selecione bem as questões que você vai fazer, não desanime e enxergue que, de fato, tem questões ali que você sabe, gente. Você vai conseguir, você vai responder de boa, sabe? Trabalhe esse teu psicológico, sabe? Bota aí, né, na tua cabeça, sabe? Essa imagem de vitória, essa imagem de vencedor. Porque você pode, você não vai, sabe, olhar para a sua dificuldade, você vai olhar para a sua capacidade, para a sua potencialidade de que, de fato, você vai conseguir acertar. Então, galerinha, esse foi, de fato, o meu recadinho. Pula legal, tá? Pula legal e se sinta motivado sempre, cara, de que você vai conseguir mandar bem nesse Enem amanhã, beleza? E sabe quem tá vindo aí agora? É ele, é o Maluma. Alanzinho! Manda aí pra mim uma dica de estequiometria.